Olá, um ótimo dia a você, um feliz despertar com Deus, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando o nosso estudo, nossa reflexão de hoje, no capítulo 29 de 1 Samuel. Neste estudo, nós temos quando Deus providencia um escape. Este é o tema em nossa reflexão hoje. Em nossa jornada bíblica, estamos estudando capítulo a capítulo, de forma sequencial, livro a livro, capítulo a capítulo, a palavra de Deus. E hoje vamos conhecer os ensinamentos que este capítulo traz para nós. Estamos na série de Davi e sua fuga diante da perseguição terrível de Saul. Algumas vezes em nossa vida, somos levados a situações difíceis, onde ficamos perplexos e pode até parecer que não existe solução. Você já passou por isso? Ou quem sabe está diante de alguma situação assim neste momento? O que devemos fazer? Qual a melhor atitude nestas situações? O estudo de hoje irá nos mostrar como Deus ajudou novamente a Davi diante de um dilema difícil. Será que Davi não havia buscado essa aprovação? Se você leu ou ouviu o áudio, ou estudou em sua Bíblia o capítulo, você percebeu que essa dificuldade, essa angústia de Davi foi fruto das escolhas dele. Como vimos no capítulo de ontem, Davi não podia ter buscado socorro ou ajuda dos inimigos do povo de Deus. Então, muitas vezes, nós mesmos é que causamos a aflição. Isso chama-nos a atenção neste capítulo e nestas circunstâncias que Davi enfrentou. Apesar de tudo isso, em 1 Samuel 29, vemos que o Senhor Deus dá um grande livramento a Davi, criando uma situação que o impediu de lutar contra os filhos de Deus. Os filhos de Israel a favor dos filisteus. Percebemos com isso que Deus nos dá muitos livramentos que nós não temos nem conhecimento. Por sua soberania, Ele coloca impedimentos em nossos caminhos e nos impede de cometer erros, de sofrer danos ou causá-los, mesmo quando não pedimos. Essa é a nossa introdução, é um resumo do contexto do capítulo 29. Agora, vamos nos aprofundar. A palavra de Deus é igual uma mina que deve ser garimpado, explorado ao máximo. O capítulo 29 é uma continuação da narrativa do capítulo 28, verso 2, de a fé que os filisteus subiram a Sunem, em uma jornada de 128 quilômetros, e daí para o vale de Jezreel. Os israelitas, por sua vez, se concentraram em Gilboa, para descerem ao vale de Jezreel, onde se travaria a batalha. A continuação da história de Davi e Aquis, o rei filisteu, apresenta a solução ao sério problema de Davi. Davi estava em apuros. A que difícil situação o haviam conduzido as mentiras daquele último ano e meio. Um ano e meio ele ficou ali junto aos filisteus. Ele não tinha alternativa senão acompanhar o rei Aquis à batalha.
mas deve tê-lo feito com o coração oprimido. Parece que seria obrigado a combater contra Saul, o ungido do Senhor, e ao próprio Jonatas, o seu amigo íntimo, bem como o povo que ele um dia iria governar. Olha a situação que Davi se encontrava. Então, o verso 3, quando os outros filisteus viram Davi e seus homens, perguntaram: estes hebreus, que fazem aqui? Para Davi, uma pergunta como esta deve ter soado como uma repreensão estarrecedora. Ele estava totalmente deslocado no acampamento dos inimigos do seu povo. Em primeiro lugar, Davi não deveria ter buscado refúgio entre os filisteus, conforme já falamos. Este passo fora dado sem procurar a orientação divina. Naquele momento a crise se aproximava. Davi estava em grande apuro. Ele não tinha o desejo de empunhar armas contra seus próprios irmãos, contra o seu povo. Então o rei Aquis disse: olha, coisa alguma achei contra ele. O rei Aquis confiava absolutamente em Davi. Essa expressão de confiança na habilidade e lealdade de Davi se contrasta com o pensamento que este tinha a seu próprio respeito, ao se lembrar de sua dissimulação e desonestidade. Deus se compadece daqueles que passam por perplexidade e aflição. Por causa de sua bondade, ele abre uma porta de escape para que certas pessoas não sejam deixadas completamente à mercê das próprias escolhas. Em misericórdia, ele pode transformar erros graves e tolos em degraus para o sucesso, conforme falamos na escola da aflição, na escola da provação, no capítulo anterior. Quem se dispõe a aceitar a orientação divina com humildade encontra livramento provindo de fontes inesperadas, de maneiras impensadas, justo nas horas mais sombrias. Olha que maravilha! Por meio da exigência dos príncipes filisteus de que Davi deixasse o acampamento deles, estava Deus atuando para livrar o seu servo. Olha que Deus maravilhoso, hein? Então disseram: faze, no verso 4, faze voltar este homem. Os príncipes foram respeitosos com Aquis ao se referir ao companheiro do monarca, mas o vocabulário revela que havia grande ressentimento no coração deles por conta da presença de Davi. Os outros comandantes filisteus sabiam que Davi era aquele, ainda jovem, que havia matado o campeão Golias, havia matado centenas de soldados filisteus e ainda era um herói nas canções de vitória dos israelitas. Eles estavam com medo de que no calor da batalha, Davi poderia se virar contra eles. Apesar de Davi ter ficado contrariado com isto a princípio, Deus usou a suspeita dos comandantes para evitar que Davi tivesse realmente de lutar contra Saul e seus irmãos israelitas. Então, no verso 6, tão certo como vive o Senhor, trata-se de uma declaração marcante por ter vindo de um rei pagão. Não se pode negar que o comportamento de Davi causou profunda impressão em Aquis. Por 3 vezes o rei chamou a atenção para a retidão da vida de Davi, comparando-o, em um dos casos, a um anjo de Deus. Então, no verso 7, volta em paz. Antes de ordenar que Davi abandone a batalha, Aquis louva a lealdade de Davi a ele. Ele não está consciente de que Davi tem contado mentiras a ele. Neste caso, Deus salvou a vida de Davi, não pelo que ele fez, mas a respeito disso.
Então, no verso 8, Davi finge estar decepcionado, dizendo: o que foi que eu fiz? A fim de manter intacta a estratégia de engano. Na realidade, esse acontecido salvou Davi de um grave dilema. No momento de desânimo, Davi havia dado passos que o conduziram a um dilema do qual não teria condições de fugir sem ajuda externa. Caso ele abandonasse Aquis e se voltasse contra os filisteus na batalha, provaria a acusação dos príncipes filisteus. E se guerreasse contra Israel, estaria lutando contra o ungido do Senhor e ajudando estrangeiros a subjugar a própria terra natal. Olha o dilema em que Davi estava agora. Como se diz, num beco sem saída. Deus foi misericordioso ao usar a má vontade e a hostilidade dos filisteus para abrir a porta da libertação da desgraça, qualquer que fosse o resultado da batalha. Quantas vezes alguma coisa acontece repentinamente na nossa vida e nós nem imaginamos que pode ser um livramento de Deus? Você já parou para pensar? Davi percebeu como teria sido melhor se tivesse permanecido em Judá. Caso não se encontrasse em seu coração o desejo de ser fiel a Deus acima de tudo mais, olha esse detalhe, o Senhor não teria operado este livramento por ele. Amados, Deus conhece nosso coração. Ele sabe quando nós somos sinceros ou não. Vejam então que Deus interveio, porque ele conhecia o coração de Davi. Os pecados de Davi não consistiam em desvios conscientes e voluntários do caminho da justiça, como era o caso de Saul, mas numa fraqueza de fé e em julgamento equivocado. Ele tinha que tomar decisões rápidas e nem sempre esperava pela resposta divina. Quantas vezes cometemos o mesmo erro, não é mesmo? Confiando talvez que o céu aprovaria suas ideias. De todo o coração, deve ter desejado que houvesse se comportado de maneira diferente. Naquele momento, ele estava diante de um anfitrião gentil que acreditava nele, que o considerava um amigo, mas que finalmente, por pressão política, o dispensou. Ao ouvir a resposta do rei, cheia de confiança e amor, o coração de Davi deve ter ardido de vergonha por sua dissimulação e também se inflamado de gratidão, porque, a despeito de seu pecado, Deus, em misericórdia, desfizera a armadilha, a qual ele próprio se lançara. Percebem? Que detalhe interessante, por isso o tema de hoje, quando Deus intervém. Verso 10, logo que haja luz. Provavelmente este foi um modo diplomático de dizer a Davi que, se o dia raiasse e seus homens ainda estivessem no arraial, os príncipes o matariam. A narrativa deste capítulo ilustra como Deus trabalha para salvar os seus filhos. Ele procura convencer os seres humanos a aceitar seus caminhos, mas os deixa livres para os rejeitar caso queiram. Isso se aplica não só à decisão principal de servir a Deus, mas também a todas as escolhas de maior ou menor importância que somos chamados a fazer. É inevitável que se cometam erros, e as provas resultantes revelam o erro de julgamento. Davi escolheu se refugiar na Filístia, a fim de se proteger de Saul. Adaptando as ações a seus sentimentos, logo descobriu que as sementes do interesse próprio produziram uma colheita de dissimulação e falsidade. Davi, no entanto, reconheceu seu erro e buscou, de coração, seguir a orientação divina. Essa atitude permitiu que o Senhor dirigisse
há as circunstâncias que levaram livramento a Davi, embora a dificuldade em que se encontrava fosse resultado de seu próprio erro. Aqui fechamos o tópico dos comentários dos versículos. Agora, o livro Patriarcas e Profetas, falando deste episódio, Davi e seu dilema. Davi e seus homens não tinham tomado parte na batalha entre Saul e os filisteus, posto que tivessem marchado com estes ao campo de lutas, preparando-se os dois exércitos para se empenharem em combate. Encontrou-se o filho de Jessé em uma situação de grande perplexidade. Esperava-se que ele batalhasse em favor dos filisteus. Caso abandonasse na luta o posto a ele designado e se afastasse do campo, não somente ficaria com o estigma de covardia, mas de ingratidão e traição a Aquis, que o protegera e nele confiara, conforme já falamos, por 1 ano e meio. Tal ato cobriria o seu nome de infâmia e o exporia à ira de inimigos mais terríveis do que Saul. Contudo, não poderia absolutamente consentir em combater contra Israel. Caso fizesse isso, far-se-ia traidor ao seu país, inimigo de Deus e de seu povo. Tal lhe vedaria para sempre o caminho ao trono de Israel. E se Saul fosse morto na luta, sua morte seria atribuída a Davi. Davi foi levado a compenetrar-se de que tinha errado o seu caminho. Muito melhor ter-lhe-ia sido refugiar-se nas potentes fortalezas de Deus, nas montanhas, do que entre os declarados inimigos de Jeová e seu povo. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, não castigou este erro de seu servo, deixando-o entregue a si mesmo em sua angústia e perplexidade. Pois, embora Davi, perdendo seu apego ao poder divino, houvesse vacilado e se desviado da senda da estrita integridade, era ainda o propósito de seu coração ser fiel a Deus. O agir de Deus em socorro de seu servo Davi agora. O texto continua dizendo: enquanto Satanás e sua hoste estavam ocupados, auxiliando os adversários de Deus e de Israel a fazerem planos contra um rei que abandonara Deus, os anjos do Senhor estavam agindo para livrarem Davi do perigo em que caíra. Mensageiros celestiais atuavam nos príncipes filisteus para que protestassem contra a presença de Davi e sua força no exército, no conflito que se aproximava. Que fazem aqui estes hebreus? Exclamaram os príncipes filisteus, acercando-se de Aquis. Este, não querendo desfazer-se de um aliado tão importante, respondeu: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa alguma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Mas os príncipes iradamente persistiram em seu pedido, dizendo: faze voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste. Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi suas dezenas de milhares? A morte de seu famoso campeão e a vitória de Israel naquela ocasião ainda estavam vivos na memória dos príncipes filisteus. Não acreditavam que Davi combatesse contra seu próprio povo, e caso tomasse no calor do combate o lado deles, poderia infligir maior dano aos filisteus do que faria o exército todo de Saul. Então, a resposta de Aquis deve ter produzido um estremecimento de vergonha e remorso no coração de Davi, ao pensar quão indignos de um servo de Jeová eram os enganos a que se rebaixara. Bem eu sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, disse o rei. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha.
Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados do teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã, havendo luz, parti. Deste modo, a cilada em que Davi se enredara, rompera-se, e ele ficou livre. Página 691, finaliza aqui esse texto do Patriarcas e Profetas. Amados, vocês percebem que nem tudo são perdas, algumas coisas são livramento de Deus. Agora vamos aplicar as lições deste capítulo em nossas vidas. Nossas decisões erradas, nossas fraquezas e nossa estupidez não nos colocam em piores situações devido à graça, misericórdia e sabedoria divina. Deus age positivamente quando agimos negativamente. Deus nos surpreende em nossas imbecilidades. A graça do Senhor é maravilhosa. Apesar do pecado de seu servo, Deus começou a providenciar uma maneira para que Davi escapasse do lamaçal que ele criara. Davi ainda tentava controlar seu próprio destino. É provável que estivesse tão emaranhado naquela teia do pecado que nem mesmo conseguiu conhecer a graça de Deus. Por consequência, fingiu estar surpreso e desapontado por não poder dar continuidade aos preparativos para a batalha contra Israel. Interiormente, no entanto, respirava aliviado. Davi se tornara o mestre da prevaricação. Se Deus não interferisse em nosso livre-arbítrio, provocaríamos desventuras que nos acarretariam grandes prejuízos e imensurável vergonha. Deus usou os comandantes filisteus para livrar Davi daquela situação difícil. Deus sabia que Davi arruinaria sua reputação diante dos filisteus, se tivesse participado da batalha. Portanto, interveio em favor de Davi e livrou-o de mais um grave erro que teria causado enorme prejuízo à sua imagem, como ungido de Deus. Portanto, amados, mesmo ungidos por Deus, podemos enfrentar crises constantes, assim como ocorreu com a experiência de Davi. Ao depararmos com crises em nossa vida, geralmente tentaremos resolver de forma lógica, rápida e instintivamente nossos problemas, o que nos leva a situações mais complexas, a becos sem saída. A graça, bondade e paciência de Deus para conosco nos alcançam, independentemente das besteiras que cometemos simplesmente por não consultá-lo constantemente. Deus opera na vida de idólatras, pagãos e ateus, como ilustrado no exército filisteu, para livrar-nos das ciladas e armadilhas que criamos para arruinar nossa vida e os planos de Deus para nós. Davi era como um anjo de Deus para os filisteus. Por isso não passou na avaliação daqueles inimigos. Incrédulos podem ser influenciados por Deus, mesmo rejeitando sua regência. Deus atuava em prol de Davi entre os filisteus, que apesar de o acharem um homem bom, estava no lugar errado. Os servos do pecado reprovam até pessoas que se parecem com anjo, quando Deus quer livrar seus servos das complexidades da vida. Agora, fechando nossa reflexão, Davi deveria estar em tremenda aflição diante do que estava prestes a fazer. A batalha que Davi estava travando era consigo mesmo. Seus planos e objetivos começaram a ser traçados, como vimos, sem buscar a direção de Deus. Se não tomasse cuidado, cairia no mesmo erro de Saul. O Senhor precisava permitir que as consequências de seus atos começassem a ser
colhidas, a dura tribulação que estava por vir despertaria o homem, segundo o coração de Deus, da letargia de seu próprio coração. Você já percebeu que geralmente, para lembrarmos onde nos machucamos, basta olharmos para as cicatrizes? As marcas nos lembram onde caímos, como nos ferimos e por quê. Quantas vezes sabemos que podemos nos machucar, que podemos machucar outras pessoas, no entanto assumimos os riscos? Davi foi infeliz em deixar o deserto para ir habitar entre os inimigos. Preferiu armar ciladas a confiar em Deus. Diz a palavra de Deus em Provérbios 29 e 25, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Portanto, você está precisando voltar ao primeiro amor? Por certo, existem cicatrizes que lhe fazem lembrar das quedas. O Senhor te convida hoje, agora, a olhar para as suas marcas, sentindo culpa pela última vez. Ele promete transformar as cicatrizes da cruz para carregar pela eternidade. Ele promete transformar as marcas de dor em marcas de vitória. Jesus recebeu as cicatrizes da cruz para carregar pela eternidade as marcas de seu amor infinito. Escolha você trocar as cicatrizes do pecado pelas marcas da justiça de Cristo. Que as marcas deste amor eterno superem as marcas que a vida lhe causou. Vigiemos e oremos. Amém. Olha, capítulo 29. O pensamento para a reflexão de hoje: quando parece que é o fim, Deus entra com providência. Amém? Capítulo muito especial. O que você achou? O que chamou a sua atenção? Quando Deus providencia um escape. Para mim, realmente trouxe lições valiosas. E espero que para você também. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo dom precioso da vida, pelo despertar, Senhor, contigo ouvindo a sua voz em sua palavra. Obrigado, Senhor, porque em sua misericórdia e em sua graça, o Senhor nos livra de situações extremas, nos livra, Senhor, daquelas situações em que muitas vezes nos colocamos por causa de nossas más escolhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa fraqueza e nos perdoa e nos socorre nas nossas angústias. Senhor, toma a vida de cada um daqueles que estão acompanhando este estudo, as nossas vidas, e nos conduza, assim como conduziste Davi, através dos seus caminhos de amor, de misericórdia e bondade. Perdoe os nossos pecados, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, Deus te guarde. Ficamos por aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, convide alguém para acompanhar a jornada bíblica de estudo detalhado da Palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.